Olá, meninos! Na aula de hoje nós vamos continuar a nossa revisão dos descritores e hoje nós vamos estudar o descritor 12, que vai tratar de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Todos os gêneros textuais eles têm uma finalidade geral, que é estabelecer a comunicação, e uma finalidade específica que vai depender de qual gênero nós estamos trabalhando. Para vocês identificarem essa finalidade específica, é importante que vocês leiam o texto com muita calma, com muita paciência, se atentando para alguns elementos que nós vamos ver agora. Para facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe aqui algumas finalidades que são possíveis para os gêneros textuais. Essas finalidades, elas são somente para exemplificar, porque existem outras. As possíveis finalidades são estas. Existem textos que têm por finalidade conscientizar, informar, opinar, narrar, explicar, ensinar, instruir, divertir, convencer, alertar, criticar, entre outros. E eu reforço mais uma vez, para que vocês identifiquem qual é a finalidade de um texto, vocês vão precisar primeiramente ler com atenção e com calma para vocês compreenderem qual é a finalidade dele. Eu trouxe algumas questões que foram retiradas do material da SEDUC, então hoje nós vamos analisar direitinho os textos que a SEDUC enviou para que a gente possa fazer a análise, a leitura atenta desse texto e identificar qual é a finalidade de cada um deles. Vamos às questões. Que nós temos aqui, pessoal, um verbete. Verbete nada mais é do que um registro escrito de um nome. E, geralmente, eles vêm em um suporte em ordem alfabética. Então, nós temos aqui como exemplo a palavra cidade. Aqui embaixo, na fonte, você vai perceber de onde ele foi tirado. É importante que vocês se atentem para tudo isso quando fizerem a leitura de um texto. Olhem o que tem escrito, olhem se tem ilustração, olhem a fonte, olhem a questão da letra maiúscula e minúscula, porque nós já vimos isso e sabemos que isso comunica também. E nós podemos interpretar um texto usando todos esses elementos em conjunto. Então, vamos lá. Este verbete ele foi tirado do dicionário Michaelis Online. E diz o seguinte, cidade, e aí você vai perceber que tem a divisão das sílabas, SF, que significa substantivo feminino, número 1, significado número 1. Grande aglomeração de pessoas em uma área geográfica circunscrita com inúmeras edificações que desenvolve atividades sociais, econômicas, industriais, comerciais, culturais, administrativas, etc. Urbe. 2, que no caso é o significado 2. O conjunto de habitantes dessa área geográfica. 3. O centro comercial. 4. O local mais antigo ou mais central de um complexo urbano. 5. Sede municipal onde se concentram as atividades administrativas. Agora nós vamos para a questão da finalidade. A finalidade do texto é: letra A, definir um termo. Letra B, documentar um fato. Letra C, conscientizar a população. Letra D, informar um acontecimento. Pessoal, como resposta à finalidade deste texto, aqui de cima, só pode ser letra A, definir um termo. No caso, qual é o termo? A palavra cidade. É só isso que vocês vão fazer. Agora, precisa ter muita atenção, pessoal. Como vocês já sabem, entre as alternativas vai haver aquelas que nós chamamos de distratores. Qual é a função de um distrator? Como o próprio nome já diz, um distrator ele tem a função de te distrair, de te desviar da resposta correta. Então, um distrator nada mais é do que uma resposta que parece muito ser a correta, mas que não é. Vamos para a próxima questão. Aqui nós já temos um texto que ele é composto da linguagem mista. O que é a linguagem mista? Quem lembra? É a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, nós temos aqui imagem e palavras. E aqui nós temos trânsito mais gentil. Um trânsito melhor começa com você.
E temos aqui uma imagem, que é uma placa de trânsito, mas aqui dentro ela tem um elemento gráfico que lembra um coração e uma seta. Então, agora nós vamos tentar identificar qual é a finalidade desse texto. Analisando-se a parte escrita, que nós chamamos de linguagem verbal, e a imagem, que nós chamamos de linguagem não verbal, conclui-se que o objetivo principal do texto é: letra A, informar sobre as condições de tráfego. B, incentivar atitudes educadas no trânsito. Letra C, monitorar o comportamento dos motoristas. Letra D, promover doação de órgãos de acidentados. Pessoal, bem aqui, olha para cá, aqui tem um desenho de um coração. Se você não prestar atenção aos detalhes, você vai pensar, não, tem um coração, então é promover doação de órgãos. Na verdade, não é. A resposta correta aqui é incentivar atitudes educadas no trânsito. E como é que nós sabemos disso? Por meio dessa partezinha aqui da linguagem verbal, que diz o seguinte: um trânsito melhor começa com você. E aqui em cima nós temos também, ó, a frase que diz trânsito mais gentil no coração, que remete a essa questão mais emotiva, de sentimentos, de algo mais fraterno, ok? Então, aqui nós só podemos ter como resposta a letra A, B de bola. Incentivar atitudes educadas no trânsito. Vamos para a próxima. Esse texto é um pouquinho maior e ele é composto somente de linguagem verbal, então vamos para a leitura dele. Astrônomos identificam a origem de uma partícula que pode ajudar a contar a história do universo. A equipe internacional de cientistas detecta a fonte de neutrinos de alta energia. A emissão das partículas subatômicas elementares encontradas no Polo Sul vem de um corpo celeste localizado a 3,7 bilhões de anos-luz da Terra, na constelação de Órion. Uma nova era de pesquisas espaciais se inaugura nesta quinta-feira 12. Isso porque uma equipe internacional de astrônomos descobriu a fonte de neutrinos de alta energia encontrados no Polo Sul. E essa partícula misteriosa abre uma oportunidade para contar a história e esclarecer enigmas do próprio universo. A descoberta está na edição desta quinta da revista Science e foi divulgada em coletiva de imprensa na sede da National Science Foundation, em Alexandria, Virgínia, Estados Unidos da América. Grant é um dos mais de 300 pesquisadores de 49 instituições que integram o grupo IceCube Collaboration, responsável pela descoberta. As propriedades dos neutrinos fazem deles um mensageiro astrofísico quase ideal. Como eles viajam de seu ponto de produção praticamente desimpedidos, quando são detectados, podemos analisar que eles transportam informações de sua origem. Os neutrinos são partículas subatômicas elementares, ou seja, não há qualquer indício de que possam ser divididas em partes menores. São emitidos por explosões estelares e se deslocam praticamente à velocidade da luz. Instalado no Polo Sul e em operação desde 2010, o IceCube é considerado o maior telescópio do mundo, mede 1 km3. Levou 10 anos para ser construído e fica sob o gelo antártico. O IceCube consiste em um conjunto de mais de 5.000 detectores de luz, dispostos em uma grade e enterrados no gelo. É um macete científico. Quando os neutrinos interagem com o gelo, produzem partículas que geram uma luz azul e, então, o aparelho consegue detectá-los. Ao mesmo tempo, o gelo tem a propriedade de funcionar como uma espécie de rede, isolando os neutrinos, facilitando sua observação. Aqui eu chamo a atenção para este elementozinho aqui, deixar bem claro que isto aqui é apenas um trecho do texto, porque existia mais informações após esse símbolo. Agora vamos para o que interessa. A principal finalidade do texto é: letra A, relatar, letra B, convencer, letra C, informar, letra D, criticar. Pessoal, aqui você pode ficar em dúvida entre a letra A, que é relatar,
E a letra C, que é informar. Pessoal, o que é relatar? Relatar é narrar algum fato, alguma situação. E o que vem a ser informar? Informar é fazer com que alguma coisa se torne conhecida. E qual é o fato que nós tomamos conhecimento lendo esse texto? O fato é justamente esse que está destacado no texto aqui que eu trouxe para vocês. O fato é que nós tomamos conhecimento, por meio deste texto, que um grupo de astrônomos descobriu uma fonte de neutrinos de alta energia. Isto é uma informação. Então, nós temos como resposta para essa questão, letra C, informar. Esse texto deu um pouquinho mais de trabalho porque ele é maior, né? Mesmo nos textos pequenos, vocês precisam ter atenção e fazer essa análise minuciosa dos detalhes. Vamos para a próxima questão. Amendoim mais rico. O Instituto Agrônomo de Campinas, IAC, acaba de apresentar uma nova variedade de amendoim. Ela sobressai em relação à original por contar com 40% a mais de ácido oleico, um tipo de gordura monoinsaturada. Esse nutriente ajuda a reduzir as taxas de glicérides e aumenta as de colesterol HDL, que é benéfico para a saúde, conta Inácio José de Godoy, pesquisador do IAC. A outra vantagem: o prazo de validade é maior. Para ter ideia, enquanto a vida de prateleira do amendoim comum varia entre 4 e 6 meses, a do amendoim cheio de ácido oleico chega a 1 ano. Só o sabor permanece igualzinho. Qual é a fonte? Este site aqui, ó, saudeabril.com, certo? Acesso aqui é a data em que a pessoa que elaborou a questão leu o texto e o colocou aqui. Antes de nós passarmos para a questão, eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Voltando aqui no descritor 14, que nós estudamos, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Aqui nós temos aspas que iniciam bem aqui e terminam aqui. Qual é a função dessas aspas aqui neste trecho, pessoal? Então, a função aqui é identificar que o que está dentro das aspas, aqui, é uma citação da fala de alguém. Então, quem disse esse nutriente ajuda a reduzir as taxas de glicérides e aumentar as do colesterol HDL, que é benéfico para a saúde. Isso aqui nada mais é do que uma citação, ou seja, uma fala que pertence a este pesquisador aqui, Inácio José de Godoy. Então, agora vamos para a questão. Vamos ler o enunciado e depois as alternativas. O propósito do texto é mesma coisa que finalidade, pessoal. Tenham atenção para isso, ok? Letra A. Incentivar pesquisas acerca dos efeitos oriundos do consumo do amendoim? Não, né? B. Destacar as propriedades de um determinado tipo de amendoim? C. Alertar para o cuidado com o prazo de validade do amendoim? Pessoal, atenção. Aqui fala o seguinte: alertar para o cuidado com o prazo de validade do amendoim. Aqui no finalzinho diz assim, ó. A vida de prateleira do amendoim comum varia entre 4 e 6 meses. A do amendoim cheio de ácido oleico chega a 1 ano. Você pode imaginar. Achei letra C. Na verdade, não. A finalidade desse texto não é falar sobre prazo de validade de forma alguma. Letra D. Destacar o sabor do amendoim industrializado. Ah, professora, é essa, porque aqui no finalzinho fala só o sabor permanece igualzinho. Na verdade, não. O objetivo desse texto não é esse. Então, o propósito dele está aqui na letra B, olha só. Destacar as propriedades de um determinado tipo de amendoim. Como nós sabemos disso? Bem aqui no início, ó. No tópico frasal já diz logo. O que é tópico frasal? É aquela frase que inicia o parágrafo e cujas ideias serão desenvolvidas dentro desse parágrafo. Então, nós já temos aqui, olha só.
O Instituto Agrônomo de Campinas, IAC, acaba de apresentar uma nova variedade de amendoim. Letra B, que fala aqui, ó, destacar as propriedades de um determinado tipo de amendoim, que no caso foi o novo amendoim.